contar pra vocês um pouquinho mais de como eu consegui fazer uma laqueadura com 25 anos. Pra quem não sabe, a laqueadura é o processo de ligar as trompas. O objetivo é não engravidar. É o mesmo processo pra vasectomia, que é pra travar o sêmen na fonte e não engravidar ninguém. Primeira coisa, o que é muito importante a gente entender? Laqueadura e vasectomia são direitos, é previsto em lei. Não importa se o médico quer fazer, não importa a opinião do enfermeiro, nada disso. A lei em questão é a 9.263. Ela é de 1996, mas ela foi atualizada algumas vezes. A última vez foi em 2022 e foi uma vitória, ela melhorou. O que a lei diz? Você precisa ter pelo menos 21 anos ou 2 filhos vivos. Se você tem 20 anos e você já tem 2 filhos, você pode fazer. Se você acabou de fazer 21 anos e você não tem nenhum filho e não quer ter, você pode fazer também. Primeira coisa que você vai fazer, você vai marcar uma consulta com um ginecologista ou com um urologista. No dia da consulta, você vai falar que você quer uma guia de encaminhamento para o planejamento familiar. O que aconteceu na minha consulta? A médica, a minha ginecologista, ela não tinha conhecimento da lei. Eu entendo que isso é um pouco frustrante, mas eu também entendo que, como seres humanos, a gente tem limitações. Eu fui com a lei impressa e eu falei, olha, tá aqui. Na época era 25 anos, não 21. Ela leu, falou, ah, nossa, que legal, bom saber, porque eu não conhecia. E no meu caso, no meu plano de saúde, eles me deram esse papel e um número onde eu ligava para marcar. O que é esse planejamento familiar? É uma palestrinha sobre métodos contraceptivos e para você entender direitinho no que você está se metendo e quais são as suas opções. Era um grupo de pessoas, eu acho que tava umas 6 pessoas contando comigo. E aí a enfermeira vai passando e falando, olha, esse é o DIU, ele serve para isso. Essa laqueadura, ela serve para isso. Os riscos da cirurgia são esses. Pode ser reversível, mas não é certeza que vai dar certo. Então ela é considerada definitiva. Inclusive, para fazer o processo, é gratuito. Para reverter o processo, não. Então, você tem que ter isso em mente. E também não é certeza que vai funcionar, então. E daí também é nessa palestra que você já começa a tirar dúvidas sobre o procedimento, sobre anestesia, sobre esse tipo de coisa, assim, que vai acontecer na cirurgia, pós-operatório também. A enfermeira perguntava assim, é isso mesmo que você quer? Depois dessa palestra você teve alguma dúvida? Quer pensar? Quer voltar outro dia? E ela me encaminhou para outra enfermeira. Por quê? Essa lei do planejamento familiar, ela prevê que você tem que passar por um aconselhamento multidisciplinar. Os homens da minha sessão já foram para uma salinha falar com uma psicóloga. As mulheres iam falar com outra enfermeira, tipo uma entrevista. Eu preenchi uma ficha com todas as informações sobre mim e sobre umas coisas mais específicas, assim. Eles perguntaram a minha condição de moradia, eu falei eu moro sozinha e de aluguel. E eles perguntaram assim, se você tivesse um filho hoje, como você cuidaria da criança? E eu falei assim, eu não teria como, porque me mantenho sozinha, então eu não tenho uma rede de apoio para ficar com a criança e eu não tenho dinheiro para pagar uma creche, uma babá. Porque essa entrevista, eu já ouvi falarem que você só não passa se você estiver bêbado. Terminada essa etapa, eu fui aprovada, né? Eu fui falar com o cirurgião. Eu tava com muito medo, porque eu achava que ele ia olhar pra mim e falar, ah, não, muito nova, não vai fazer não. Assim, gente, eu tava com tanto medo de ser negado. A noite anterior, eu não dormi. E eu fiquei escrevendo, tipo, possíveis perguntas e as respostas que eu daria. Se ele falasse assim, ah, mas e se você se arrepender? Ah, mas eu prefiro me arrepender de não ter do que me arrepender de ter e não conseguir devolver a criança. Mas foi super tranquilo. Ele falou assim, as mulheres, quando elas vêm aqui, elas não são iguais a gente. Elas já sabem o que elas querem. Quem não sabe o que quer é homem. Aquilo me deu um alívio. Eu saí de lá com a cirurgia marcada. Outra coisa que a lei pede: 60 dias entre a manifestação de vontade e a data da cirurgia. Mas isso precisa ser registrado. Você sai com um documento com todas as etapas que você passou. A guia do encaminhamento para o planejamento familiar, a palestrinha, a ficha da sua entrevista com a enfermeira, o laudo do médico falando que tudo bem e a data prevista da cirurgia. Algumas pessoas acham isso exagerado. Eu não acho. Eu acho muito justo. Você pega todos esses documentos e você leva no cartório, assinar e vai reconhecer firma. Ah, uma coisa que eu esqueci, ele também te dá alguns exames que você tem que fazer. Eu fiz um exame de sangue, um eletrocardiograma, o exame de sangue para detectar gravidez, que tinha que ser feito
2 dias antes da cirurgia. Faltando 3 semanas para fazer a cirurgia, eu recebo um e-mail falando assim: sua cirurgia está cancelada porque você não atende os requisitos. Tava lá que eu não tinha a idade mínima. Mas eu tinha. Tava tão cansada, gente. E eu falei assim: ou eu vou me defender agora, ou eu vou deixar acontecer. E eu não vou passar pela minha vida deixando as coisas acontecerem comigo. E eu não vou deixar ninguém decidir o que é melhor pra mim. Aí eu liguei lá, tentei entender o que aconteceu. Não cumpri o requisito de idade, porque a lei diz que tem que ter mais de 25 anos e eu tinha exatamente 25 anos. Gente, balela. Não caiam nessa, tá? Lembra? Eu falei, eu tenho 25 anos, 6 meses e 19 dias. Enfim, eu fiquei uma meia hora nessa ligação. Tentei falar assim: então, segundo a sua supervisora, a gente só pode beber a partir de 19 anos. Porque é pra maiores de 18 anos. E eles não respondiam, sabe? Não deu certo. E eu tive que abrir uma reclamação na ouvidoria do plano de saúde. Olha que sacana! Ela não pensou. Ela não teve tempo de pensar numa resposta, de entender a situação. E eu fiquei assim, gente, isso era 30 segundos de ligação. Ela não viu o meu caso. Ela não tava assim, sabe quando você tenta entender o problema da pessoa? Eu sou atendente, tá? Assim, tipo, deixa eu puxar sua ficha aqui, deixa eu entender o que tá acontecendo. Não. O que isso me levou a acreditar? Que esse é um procedimento padrão pra negarem. Eu respondi na lata. Quem tá errado aqui é você. A lei tal, 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 diz tal coisa. Eu tenho tal idade, eu posso fazer. É um direito e eu vou fazer. O tratamento dela mudou da água pro vinho. Antes ela tava assim: você não tem o direito a fazer. Aí eu falei isso, ela falou assim: ah, sabe o que é? Eu vi que você tem conhecimento, isso é muito legal que você foi atrás da informação. Acho que isso é importante pra gente mesmo. Mano, que cínica! Tá tentando cancelar, não é nem ela que vai fazer, não é nem ela que vai pagar. Sabe? Eles abriram lá um procedimento interno e acho que uns 3 dias depois eu recebi uma resposta definitiva falando que realmente meu procedimento foi negado. Você achou que eu ia falar, realmente, não deu, ano que vem eu tento de novo? Agora é uma questão de honra. Eu liguei na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e fiz uma reclamação formal. A atendente falou assim: até gravei essa ligação, vou ver se eu acho. Ficou tão brava. Ela falou: então você tem direito sim. A mulher comprou minha briga. Não lembro do seu nome, não sei quem você é, mas conte comigo pra tudo. E em poucos dias saiu o resultado, eles tinham até 10 dias pra dar uma resposta. Em pouquíssimos dias saiu o resultado falando que a operadora ia sim fazer o procedimento. Mas foi o suficiente pra eu perder muito da minha fé de que ia dar certo. Até eu ser anestesiada, eu tava esperando alguém entrar correndo na sala e falando: não, para, ela não vai fazer. Juro pra você. Tava assim, tipo, ai, nossa, que legal, tô realizando o sonho. Não, estragaram a experiência pra mim, sabe? Mas deu tudo certo. Fiquei com pontos durante 10 dias e eu fiquei de atestado durante 14 dias. Quase não tem cicatriz, quase não dá pra ver. Pós-operatório foi difícil pra mim. Tá? Muita gente fala que não sentiu nada, mas eu senti muita dor, eu me senti muito debilitada. Eu faria de novo. Assim, não era uma coisa insuportável nem nada. Apesar de tudo que aconteceu, como eu disse, assim, foi muito definitivo de quem eu era e do que eu ia aceitar, de como me tratassem. Foi uma virada de chave na minha vida. Pra quem quer fazer, infelizmente não é tão preto no branco, não é tão fácil. A gente gostaria que fosse, como deveria ser. Existem impedimentos, existem profissionais despreparados, mas acho que a gente tem que defender o nosso interesse e o que é melhor pra gente também. Essa é a minha historinha. E espero que ajude alguém aí que esteja pensando em tomar a mesma decisão.